Meu nome é Caitlin, tenho 29 anos e nunca pensei que acordaria careca na véspera do casamento da minha irmã. Meus dedos tremiam ao tocar meu couro cabeludo, encontrando mechas onde antes ficavam meus longos cabelos loiros. Mechas dele jaziam espalhadas pelo chão do meu quarto como vítimas douradas. Minha mãe estava na porta, com uma tesoura na mão e um sorriso satisfeito nos lábios. O casamento da Emma era amanhã, e minha própria família havia me traído da pior maneira possível. Antes de continuar minha história, diga-me de onde você está assistindo e inscreva-se para acompanhar minha jornada de vítima a vencedor diante de uma traição familiar inimaginável. Para entender por que meus pais fizeram algo tão horrível, você precisa conhecer a história da nossa família. Crescendo no subúrbio de Chicago, eu sempre fui a bonita, enquanto minha irmã Emma era a esperta. Não por escolha minha. Esses eram rótulos que nossos pais nos deram desde cedo. A verdade é que me esforcei muito na escola, mantive um GPA de 4,0 durante a faculdade, por fim, consegui um ótimo emprego em marketing. Mas, aos olhos dos meus pais, especialmente da minha mãe, as realizações da Emma sempre ofuscaram as minhas. Nossa casa parecia perfeita à vista de fora, uma casa colonial de 4 quartos com um gramado bem cuidado e uma cerca branca. Meu pai, Scott, trabalhava como consultor financeiro, enquanto minha mãe, Diane, administrava uma bem-sucedida empresa de design de interiores. Jantávamos em família todas as noites e passávamos férias anuais na Flórida. A família americana perfeita, exceto que, a portas fechadas, a dinâmica era tóxica. A Emma tirou mais um ano no projeto de ciências, minha mãe anunciava no jantar, e então se voltava para mim com um olhar crítico. Caitlin, talvez você pudesse pedir ajuda à sua irmã com a lição de casa em vez de perder tanto tempo com o cabelo. Lembro-me de uma vez ter vencido um concurso de poesia no ensino médio. Quando cheguei em casa, segurando meu diploma, animada, meu pai mal levantou os olhos do jornal. Que legal, querida! Você soube que a Emma foi aceita naquele programa de verão em Yale? O padrão continuou ao longo de nossas vidas. Quando me formei na faculdade com honras, minha mãe comentou sobre a sorte que eu tinha por meu rosto bonito ter me ajudado. Quando consegui meu primeiro emprego profissional, meu pai sugeriu que meu chefe provavelmente me contrataria pela vista do escritório. Essas farpas dolorosas se tornaram tão normais que aprendi a engolir minhas conquistas em vez de compartilhá-las com minha família. Emma também não era inocente nessa dinâmica. Quando criança, ela fazia birra se eu recebesse atenção. Quando éramos adolescentes, uma vez ela destruiu meu vestido de baile na noite anterior ao baile porque ouviu alguém dizer que eu provavelmente seria eleita rainha do baile. Ela se desculpou em lágrimas depois, e eu a perdoei porque é isso que irmãs fazem. Mas o padrão continuou na vida adulta. Quando fui promovido no ano passado, Emma ficou 2 semanas sem falar comigo. Quando comprei meu primeiro carro, um Honda usado modesto, para o qual economizei dinheiro, ela reclamou com nossos pais que eu estava me exibindo. Era exaustivo tentar apagar minha luz só para manter a paz na família. As coisas pioraram dramaticamente quando Emma conheceu Jackson, seu atual marido. Ele vinha de uma família rica, trabalhava em um escritório de advocacia de prestígio e preenchia todos os requisitos que meus pais tinham para encontrar um parceiro adequado. Desde que começaram a namorar, Emma ficou ainda mais competitiva comigo. Se eu usasse um vestido para o jantar de domingo, ela comentava que eu estava sempre tentando roubar a atenção. Se eu mencionasse uma conquista profissional, ela imediatamente mudava de assunto para os planos dela e do Jackson. Quando ficaram noivos, depois de apenas 6 meses de namoro, meus pais ficaram em êxtase. O planejamento do casamento imediatamente se tornou o centro do nosso universo familiar. Cada conversa, cada reunião familiar, cada feriado era sobre o casamento da Emma. Tentei apoiá-la, oferecendo-me para ajudar com os convites, acompanhando-a nas degustações de bolos e até usando minhas habilidades de design para criar cartões de agradecimento personalizados. Mas nada do que eu fazia era suficiente. Você só está fazendo isso para me ofuscar, acusou Emma quando lhe mostrei os lindos cartões que criei. Você sabe que é melhor nessas coisas artísticas do que eu. Apesar da tensão, eu queria genuinamente consertar nosso relacionamento. Quando Emma me pediu para ser madrinha, claramente sob pressão da família extensa, que teria notado minha ausência, aceitei com a esperança de que aquele pudesse ser um ponto de virada para nós. Só não tente se destacar, ela me avisou depois de me convidar. Este é o meu dia.
Eu mal sabia o quão longe minha família iria para garantir que eu não me destacasse no casamento da minha irmã. Os 6 meses que antecederam o casamento da Emma foram uma aula magistral de disfunção familiar. Como madrinha, esperava-se que eu comparecesse a todos os eventos pré-casamento com entusiasmo e, ao mesmo tempo, me tornasse o mais invisível possível. A festa de noivado deu o tom. Usei um vestido preto simples, maquiagem minimalista e prendi o cabelo em um coque conservador. Fiquei nos bastidores, ajudando a servir as bebidas e garantindo que Emma sempre tivesse o que precisava. Apesar dos meus esforços, ouvi minha mãe e tia Judith na cozinha. Caitlin está tentando se comportar, mas você sabe como os homens sempre olham para ela, suspirou minha mãe. Emma merece um dia ser o centro das atenções. Talvez sugerir que Caitlin use algo menos elegante para o casamento, sugeriu tia Judith. Ou pedir que ela faça uma leitura para que fique sentada na frente, de costas para todos. Fingi não ouvir e continuei arrumando as sobremesas nas travessas, engolindo a mágoa. O chá de panela foi ainda pior. A futura sogra de Emma, Catherine, uma mulher gentil que não participava da dinâmica familiar, elogiou minha decoração feita em casa. Você tem um olhar tão natural para a beleza, Caitlin, disse ela, calorosamente. Estes arranjos estão deslumbrantes. Mais tarde, encontrei Emma chorando no banheiro. Você não conseguiu se conter, né? Ela soluçou. Você tinha que garantir que todos notassem seu toque especial no meu chá de panela. Emma, eu só estava tentando tornar o seu dia especial, respondi, exausta pelas inúmeras cascas de ovo sobre as quais eu pisava. Bem, pare de se esforçar tanto. Todo mundo está falando das suas decorações em vez dos meus presentes. Esse padrão se repetiu em todos os eventos. Na despedida de solteira, Emma me acusou de flertar com o barman, que estava claramente apenas sendo simpático com todos. Na prova do vestido, ela exigiu que eu escolhesse um vestido de madrinha um tamanho maior para parecer gordinha. Obedeci, desejando paz mais do que orgulho. O jantar de ensaio foi o ponto de ruptura. Usei um vestido azul marinho modesto, sapatos baixos e maquiagem mínima. Sentei-me em silêncio na outra ponta da mesa e só falei quando me dirigiram a palavra. Mas o noivo da Emma, o irmão do Jackson, Mark, continuou puxando conversa comigo. Ele era o padrinho e sentou-se ao meu lado. Você e a Emma não se parecem em nada, observou ele. Vocês duas são lindas, mas de maneiras completamente diferentes. Obrigada, respondi baixinho. Emma é a verdadeira beleza da família. Não é isso que eu vejo, disse ele, gentilmente. Você tem um brilho natural. E seu cabelo é incrível. Nunca vi esse tom de loiro fora de uma revista. Só percebi que minha mãe tinha ouvido essa conversa quando a vi sussurrando furiosamente para Emma, ambas me encarando com fúria do outro lado da mesa. Emma pediu licença logo depois, e eu a encontrei tendo um colapso nervoso no banheiro do restaurante. Você está estragando tudo, ela gritou, com um rímel escorrendo pelo rosto. O Mark não parou de olhar para você a noite toda. A família inteira do Jackson provavelmente está se perguntando por que ele não escolheu você. Emma, isso é ridículo, tentei argumentar com ela. O Mark só estava sendo educado. Todo mundo aqui está comemorando você e o Jackson. Então por que a mãe dele perguntou se nós duas éramos modelos? Ela soluçou. Ela disse que tínhamos as mesmas maçãs do rosto. Você sempre faz isso. Você sempre rouba meus holofotes. Passei a hora seguinte acalmando-a, retocando sua maquiagem e garantindo que ela era a noiva mais linda do mundo. Quando voltamos à mesa, eu estava emocionalmente esgotada, mas esperançosa de que tínhamos superado a crise. Naquela noite, depois de voltar para a casa dos meus pais, onde eu passaria o fim de semana do casamento, fiz um esforço especial para me conectar com Emma. Bati na porta do quarto de infância dela com uma oferenda de paz, seu chá favorito. Podemos conversar? Perguntei gentilmente. Surpreendentemente, ela me deixou entrar. Sentamos na cama dela como fazíamos quando éramos adolescentes e, por um breve momento, vi vulnerabilidade em vez de ciúme em seus olhos. Estou nervosa com amanhã, admitiu. E se eu não for boa o suficiente para o Jackson? Emma, ele te adora, eu disse com sinceridade. Qualquer um pode ver isso. Vocês serão uma noiva linda e terão uma vida incrível juntos.
por um breve momento, nos conectamos como irmãs de verdade. Ela até me abraçou antes de eu ir para o meu quarto. Obrigada, Caitlin, disse ela. Que bom que você vai estar aí amanhã. Fui para a cama naquela noite cheia de esperança. Talvez o casamento marcasse um novo capítulo em nosso relacionamento. Talvez, quando Emma estivesse em um casamento seguro, suas inseguranças em relação a mim desaparecessem. Adormeci fazendo promessas mentais de continuar a apoiá-la, de continuar sendo uma pessoa melhor, de nunca desistir da nossa irmandade. Eu não fazia ideia de que, enquanto sonhava com a reconciliação, meus pais estavam tramando a minha humilhação. A sensação de algo roçando no meu rosto me acordou. Ainda meio adormecido, estendi a mão para afastá-lo e senti algo macio cair sobre minha mão. Abri os olhos e vi uma longa mecha de cabelo loiro, meu cabelo, caída sobre o travesseiro. Confusa, sentei-me rapidamente, e mais cabelo caiu dos meus ombros. Foi então que vi minha mãe parada aos pés da minha cama, tesoura na mão, uma mecha de cabelo dourado aos seus pés. Levei as mãos à cabeça, horrorizada, sentindo as irregularidades onde meu cabelo comprido havia sido cortado, algumas áreas cortadas tão perto do couro cabeludo que eu conseguia sentir a pele. Mãe, minha voz saiu como um sussurro estrangulado, o que você fez? O que precisava ser feito, respondeu ela calmamente, como se cortar o cabelo da filha adormecida fosse perfeitamente racional e isso é justiça para Emma. Ela merece brilhar no dia do seu casamento. Eu não conseguia processar o que estava acontecendo. Pulei da cama e corri para o espelho na minha cômoda. O reflexo que me encarava era irreconhecível. Meu cabelo, as longas ondas loiras que eu cultivava e cuidava desde a infância, estava destruído, cortado em mechas irregulares, com algumas áreas quase carecas e outras caindo em tufos desajeitados. Por quê? Ofeguei, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que você fez isso comigo? Meu pai apareceu na porta, observando a cena com olhos frios. Agora talvez alguém finalmente sinta pena de você em vez de inveja, disse ele, secamente. A Emma merece ser o centro das atenções amanhã, não você. A traição foi tão profunda, tão inesperada, que eu não conseguia formular palavras. Eram meus pais, as pessoas que deveriam me amar e proteger, e eles me violaram enquanto eu dormia, tudo para apaziguar as inseguranças de Emma. Corri para o banheiro e tranquei a porta, deslizando contra ela enquanto os soluços me torturavam. Sob a iluminação forte do banheiro, o dano parecia ainda pior. Meu couro cabeludo estava visível em vários lugares onde a tesoura havia cortado muito perto. Havia cortes onde a pele havia sido cortada. Um lado era dramaticamente mais curto que o outro. Não foi apenas um corte de cabelo ruim, foi uma mutilação deliberada. Com as mãos trêmulas, peguei o celular para ligar para minha amiga Lauren, mas descobri que ele havia sumido. Quando bati na porta do banheiro, exigindo meu celular, minha mãe calmamente me informou que o haviam guardado em um lugar seguro até depois do casamento. Você não vai ligar para ninguém, disse ela do outro lado da porta. Você não vai estragar a Emma com seu drama. Drama, gritei. Você cortou meu cabelo enquanto eu dormia. Vai crescer de novo, ela dispensou. Pare de ser tão vaidoso. Fiquei trancada naquele banheiro por horas, alternando entre soluçar e ficar sentada em choque e entorpecida. Por volta do meio-dia, ouvi uma batida suave na porta. Caitlin, era Emma. Posso entrar? Destranquei a porta, em parte esperando que minha irmã ficasse horrorizada com o que nossos pais tinham feito. Em vez disso, após um suspiro inicial de choque, observei sua expressão mudar para algo próximo à satisfação. Meu Deus, disse ela, cobrindo a boca com a mão, sem convicção. O que aconteceu com seu cabelo? Pergunte à mamãe, eu disse, amargamente. Ela fez isso enquanto eu dormia. Os olhos de Emma se desviaram, cheios de culpa. Bem, isso foi extremo, mas talvez seja melhor assim. Você sempre chama tanta atenção por causa do seu cabelo. Naquele momento, eu soube que ela sabia. Talvez não o plano exato, mas ela sabia que algo seria feito para garantir que eu não a ofuscasse. Eu não vou ao seu casamento, declarei, sem rodeios. Encontre outra madrinha. A falsa simpatia de Emma desapareceu instantaneamente. Você vem mesmo. Se não vier, mamãe e papai vão te cortar completamente.
Nada de ajuda com o aluguel do apartamento, nada de contatos familiares para o seu trabalho, nada. Você vai ficar completamente sozinha. A ameaça era clara. Embora eu fosse financeiramente independente, meus pais eram consignatários do contrato de aluguel do meu apartamento na cidade cara onde eu trabalhava. Eles poderiam dificultar muito a minha vida se quisessem. Você é minha irmã, sussurrei. Como pôde deixar que fizessem isso comigo? É só cabelo, ela respondeu friamente. Pare de ser tão dramática. O casamento é amanhã, e você estará lá, exatamente como a mamãe planejou. Fim da discussão. Quando ela foi embora, procurei freneticamente maneiras de salvar o desastre na minha cabeça. Talvez um chapéu, um cachecol. Mas quando saí do banheiro, horas depois, descobri que minha mãe também tinha pensado nisso. Minha mala tinha sido esvaziada. Todos os cachecóis, chapéus e acessórios de cabelo misteriosamente desaparecidos. Marcamos uma consulta de emergência com a cabeleireira do casamento amanhã, informou minha mãe durante o jantar, ao qual fui obrigada a comparecer apesar dos meus olhos vermelhos e inchados. Ela acha que consegue fazer um corte peixe bem curtinho. Meu pai nem olhou para mim durante a refeição. Emma alternava entre uma preocupação fingida quando nossos parentes ligavam para saber dos preparativos do casamento e sorrisinhos presunçosos quando ninguém estava olhando. Naquela noite, trancado no meu quarto de infância, fiquei acordado, olhando para o teto. O choque inicial havia passado, substituído por uma raiva fria e límpida, diferente de tudo que eu já havia experimentado. Durante anos, me reduzi a mim mesma para acomodar as inseguranças da minha irmã. Aceitei o papel de bode expiatório da família, acreditando que, eventualmente, minha paciência e compreensão seriam recompensadas com a aceitação. Mas essa violação havia cruzado uma linha que jamais poderia ser descruzada. Enquanto eu tocava os restos irregulares do meu cabelo outrora lindo, algo endureceu dentro de mim. A filha linda e complacente morreu naquela noite, substituída por alguém que finalmente entendeu que algumas traições não podem e não devem ser perdoadas. A manhã chegou com uma batida na minha porta às 6 horas. Levantem mãos à obra, a voz da minha mãe era alegre, como se o dia anterior nunca tivesse acontecido. Temos uma noiva para preparar. A cabeleireira, Marina, chegou às 7 da manhã e ficou boquiaberta ao me ver. O que aconteceu? Perguntou ela, com um horror genuíno nos olhos. Emergência com corte de cabelo em família, respondeu minha mãe suavemente antes que eu pudesse falar. Caitlin teve um pequeno acidente com um chiclete e tentou cortá-lo sozinha. Impulsividade adolescente, sabe? Precisamos que você faça a sua mágica. Fiquei sentada em silêncio enquanto Marina se esforçava ao máximo, observando mais do meu cabelo cair no chão enquanto ela tentava criar algo simétrico em meio ao caos. O resultado final foi um corte peixe extremamente curto que deixou minhas orelhas e pescoço expostos. Eu parecia completamente diferente, vulnerável e exposta de um jeito que me fazia sentir nua. Sinto muito, Marina sussurrou quando minha mãe saiu para ver como Emma estava. Fiz o melhor que pude. Não é culpa sua, respondi, olhando-a nos olhos pelo espelho. Mas você poderia me fazer um favor? Se alguém perguntar, por favor, diga a verdade, que eu não fiz isso comigo mesma. Ela sentiu levemente, um reconhecimento silencioso do erro que sentia, mas não conseguia compreender completamente. Vestir o vestido de madrinha foi outra humilhação. A monstruosidade lilás, tamanho grande demais, pendia do meu corpo, me fazendo parecer ainda mais diminuída com meu novo corte de cabelo. Quando a maquiadora tentou criar um look glamouroso para compensar, minha mãe interveio. Não, não, muito mais natural para Caitlin, insistiu ela. Só um pouco de pó leve e talvez um toque de protetor labial. Não queremos exagerar. Quando chegamos à igreja, eu parecia uma versão pálida, tosquiada e afogada em tecido de mim mesma. As outras madrinhas ficaram boquiabertas ao me verem, com um choque impossível de esconder. O que aconteceu com seu cabelo, Brianna? Exclamou a colega de faculdade da Emma. Antes que eu pudesse responder, Emma entrou, resplandecente em seu vestido de noiva de grife. A pobre Caitlin teve um colapso ontem à noite, sussurrou ela, em tom teatral, alto o suficiente para todos ouvirem. Ela mesma se cortou. Achamos que ela anda muito estressada ultimamente. Por favor, não mencionem isso. Estamos todos tentando apoiá-la.
O olhar que ela me lançou me desafiou a contradizê-la. Com nossos pais por perto, permaneci em silêncio, a humilhação queimando em mim como ácido. A cerimônia foi um borrão. Segui as instruções mecanicamente, caminhei pelo corredor segurando meu buquê, fiquei ao lado das outras madrinhas e desempenhei meu papel. Durante todo esse tempo, eu conseguia sentir os olhares e os sussurros. A igreja estava cheia de pessoas que me conheciam desde sempre, todas chocadas com a minha transformação. Foi a sessão de fotos que chegou ao fundo do poço. O fotógrafo, amigo da família de Jackson, insistia em me posicionar na última fileira ou atrás das outras madrinhas. Talvez a Caitlin pudesse posar para esta, sugeriu diplomaticamente, com as outras em pé atrás. Na verdade, interrompeu minha mãe, por que não tiramos algumas fotos sem a Caitlin, só para termos opções? Fiquei de lado, observando enquanto tiravam foto após foto sem mim, me incluindo apenas nas fotos em que eu era menos visível. Apesar de tudo isso, Emma sorria, mais confiante e radiante a cada foto em que não estava ao lado de sua irmã normalmente bonita. Durante a recepção, ouvi inúmeras variações da história que minha família estava contando. Sim, a coitada teve algum tipo de episódio, disse minha mãe à minha tia-avó. Estamos muito preocupados com a estabilidade dela. Sempre fui o cara que queria chamar atenção, confidenciou meu pai ao sócio. Não suportava que, pelo menos uma vez, não fosse por ela. Até Emma, ao receber os parabéns dos amigos da faculdade, conseguiu se controlar. Obrigada. Sim, foi uma semana desafiadora com o drama familiar. Minha irmã está com alguns problemas. Estamos apoiando-a neste momento difícil. A única pessoa que demonstrou genuína gentileza comigo foi Mark, irmão e padrinho de Jackson. Ele sentou-se ao meu lado na mesa vazia onde eu havia sido colocado, longe dos convidados principais do casamento. Você não fez isso consigo mesma, fez? Perguntou ele baixinho. A simples pergunta, o primeiro reconhecimento da verdade no dia, quase me destruiu. Balancei a cabeça levemente, sem conseguir falar sem chorar. Achei que não, disse ele. Por mais que isso signifique, você ainda está linda. Diferente, mas linda. A gentileza dele era quase mais difícil de suportar do que a crueldade. Pedi licença antes que as lágrimas começassem a rolar novamente. No banheiro, joguei água fria no rosto e encarei meu reflexo. A pessoa que me olhava era uma estranha, vulnerável, exposta, diminuída. Mas enquanto eu estava ali, algo mudou em meus olhos. A vítima indefesa começou a desaparecer, substituída por algo mais duro, algo inquebrável. Voltei para a recepção no momento em que meu pai fazia seu brinde. Fiquei no fundo, ouvindo elogiar Emma efusivamente. Emma sempre foi nossa estrela brilhante, disse ele, com o copo erguido. A filha que nos orgulhava com sua inteligência, determinação e bom senso. A multidão aplaudiu em apreço. Algumas crianças, continuou ele, com um olhar penetrante em minha direção, buscam atenção por meio da aparência ou do drama, mas Emma tem substância, valor real. Jackson, você escolheu uma mulher de qualidade, não apenas uma beleza que se esvai ou pode ser eliminada. A referência mal disfarçada provocou risos desconfortáveis dos convidados, que perceberam o tom agressivo, mas não entenderam sua crueldade. Naquele momento, vendo meu pai celebrar publicamente sua filha preferida enquanto me criticava pelo que eles tinham feito, algo se cristalizou dentro de mim. Esta família nunca mudaria. Os papéis estavam profundamente arraigados. Eu sempre seria o bode expiatório, aquele a ser diminuído para que Emma pudesse se sentir superior. Meus pais sempre permitiram e incentivaram essa dinâmica. Nenhuma quantidade de perdão ou compreensão da minha parte jamais mudaria essa verdade fundamental. À medida que essa percepção me invadia, senti uma calma estranha substituir a mágoa e a humilhação. Compreendi com perfeita clareza que não devia nada a essas pessoas, nem minha presença, nem meu perdão, e certamente não minha contínua submissão ao abuso delas. Mais importante, percebi que eles mereciam consequências pelo que fizeram, consequências reais e duradouras que não poderiam amenizar com mentiras ou manipulação social. Enquanto eu observava Emma e Jackson cortando o bolo, cercados por familiares e amigos que me adoravam, um plano começou a se formar na minha cabeça. Eles achavam que cortar meu cabelo tinha me neutralizado, me tornado pequena e impotente. Eles não tinham ideia do que realmente tinham feito. Criaram alguém sem nada a perder.
Perceber que eu não me importava mais em preservar meu relacionamento com minha família foi surpreendentemente libertador. Durante anos, pisei em ovos, na esperança de que, se eu fosse complacente o suficiente, paciente o suficiente, amorosa o suficiente, eles eventualmente retribuiriam. Aquela ilusão havia sido cortada junto com meu cabelo. Observei a recepção com novos olhos, catalogando oportunidades em vez de cuidar de feridas. Emma e Jackson passariam a noite de núpcias na suíte nupcial do Grand Palmer Hotel antes de voarem para Bali na manhã seguinte, para a lua de mel de 2 semanas. Todos os presentes e bagagens seriam administrados pela coordenadora do casamento, Sarah, que tinha a chave mestra de todos os cômodos relacionados ao casamento. Mark me encontrou novamente durante a parte dançante da recepção. "Como você está?", perguntou ele, com genuína preocupação nos olhos. "Na verdade, eu bem que precisava de ajuda", disse eu, tomando a rápida decisão de confiar nele. "Preciso fazer uma tarefa, mas não tenho meu celular nem as chaves do carro." "Meus pais levaram." Ele arqueou as sobrancelhas. "Pegaram seu celular?" "Isso é ser controlador." "Você não tem ideia", respondi. "Você estaria disposto a me ajudar?" "Só preciso pegar algumas coisas." Para meu alívio, ele concordou sem insistir em detalhes. "Posso sair por uns 30 minutos sem que ninguém perceba." "Será que dá certo?" Foi perfeito. Durante o baile de pai e filha, Mark e eu saímos de fininho até o carro dele. Ele me levou a uma farmácia 24 horas, onde comprei o que precisava: um frasco de solução em pó transparente incolor para coceira, um kit de costura e alguns outros materiais. "Você vai me dizer para que serve isso?", ele perguntou enquanto voltávamos. "Provavelmente seria melhor se eu não fizesse isso", respondi honestamente. "Mas prometo que ninguém será fisicamente ferido." Ele assentiu lentamente. "O que aconteceu com o seu cabelo? Não foi um acidente ou algo que você fez, foi?" "Não", eu disse simplesmente. "Minha mãe cortou enquanto eu dormia para garantir que eu não ficaria mais bonita que a Emma no casamento." Suas mãos apertaram o volante. "Isso é estranho." "Me desculpe." "Não sinta." Isso me abriu os olhos para algumas verdades que eu vim evitando há anos. De volta à recepção, Mark me ajudou a entrar novamente sem chamar atenção. Ao nos separarmos, ele colocou algo em minha mão, seu cartão de visita com seu número de celular escrito no verso. "Se precisar de alguma coisa, um amigo, alguém para ouvir, seja lá o que for, me ligue", disse ele. "E Caitlin, seja lá o que for que você esteja planejando, faça valer a pena." Com a inesperada aliança de Mark aumentando minha confiança, coloquei meu plano em ação. Primeiro, eu precisava ter acesso à suíte nupcial. Durante o ato de jogar o buquê, do qual Emma se certificou de que eu não participasse, abordei Sarah, a organizadora do casamento. A Emma me pediu para dar alguns toques especiais à suíte nupcial, menti suavemente. "Uma surpresa para o Jackson." "Nossa, que gentileza!" Sarah disse, efusiva. "Posso te deixar entrar por alguns minutos." Na verdade, ela queria que fosse uma surpresa para todos, continuei. "Você sabe como a Emma adora ser a única a receber crédito por gestos atenciosos." Lancei um olhar cúmplice que sugeria que aquela era uma dinâmica familiar. Sarah assentiu, entendendo. "Aqui está a minha chave mestra. Devolva-a em 20 minutos e fingirei que nunca te vi." Com a chave na mão, fui até a suíte nupcial. Lá dentro, trabalhei rápida e metodicamente. Primeiro, localizei a lingerie da noite de núpcias de Emma, estendida sobre a cama. Usando a solução incolor para coceira, tratei o tecido delicado minuciosamente, com atenção especial às áreas mais sensíveis. A solução secava completamente transparente, sem resíduos ou cheiro, mas era ativada com o calor do corpo. Em seguida, localizei a bagagem de lua de mel deles. Tratei algumas peças de roupa, trajes de banho, roupas íntimas e algumas camisas, com a mesma solução. Também encontrei a pasta de viagem de lua de mel deles contendo as passagens de primeira classe para Bali. Fotografei cuidadosamente as passagens originais e as substituí por falsificações quase idênticas que criaria mais tarde, alterando apenas o horário do voo para 13 horas depois da partida real. Na necessaire da Emma, encontrei seu kit especial de maquiagem para casamento.
Deixei a maioria dos itens intactos, mas troquei o rímel à prova d'água dela por uma versão não à prova d'água da mesma marca. A umidade de Bali garantiria olhos de guaxinim em todas as fotos de lua de mel. Enquanto estava na suíte, também tirei fotos da configuração do quarto e de detalhes importantes que precisaria mais tarde. Coloquei uma câmera sem fio minúscula e discreta no canto do quarto, inclinada para capturar a área da cama, mas não íntima o suficiente para ser realmente invasiva. Eu não estava interessado em violar a privacidade deles completamente, apenas o suficiente para documentar o caos que aconteceria quando o pó de coceira fosse ativado. Devolvi a chave para Sara exatamente 19 minutos depois de pegá-la emprestada, agradecendo-lhe pela ajuda com a surpresa de Emma. Ela piscou conspiratoriamente, sem suspeitar que havia ajudado em algo além de um presente de casamento fraternal. A segunda fase do meu plano exigia acesso digital. Felizmente, Emma sempre foi descuidada com suas senhas, frequentemente usando variações do nome de sua data de nascimento ou do nome do nosso animal de estimação da infância. Durante uma pausa para ir ao banheiro, peguei emprestado o celular de uma madrinha para ver as horas e acessei rapidamente o armazenamento em nuvem da Emma usando seu padrão de senha previsível. Lá, encontrei todas as fotos profissionais que já haviam sido enviadas mais cedo naquele dia. Baixei vários vídeos importantes, principalmente aqueles com a Emma em seu vestido de noiva, radiante. Eles seriam úteis mais tarde. Também anotei as informações de login e e-mail dela nas redes sociais para a fase 3, que seria executada depois que eu saísse do casamento. Quando a recepção estava chegando ao fim, meus preparativos estavam completos. Eu havia preparado o terreno para uma vingança que se desenrolaria gradualmente ao longo dos próximos dias, com cada elemento programado para maximizar o impacto, garantindo que nada pudesse ser definitivamente rastreado até mim. Enquanto Emma e Jackson se preparavam para sair para a noite de núpcias, cobertos de pétalas de rosas e votos de boa sorte, eu fiquei ao fundo observando com um sorriso calmo. Minha mãe me olhou nos olhos, claramente desconfiada da minha melhora de humor. Espero que você não esteja planejando fazer uma cena, sibilou ela ao passar por mim. Nem sonharia com isso, respondi com sinceridade. Aceitei as coisas exatamente como elas são. Ela pareceu incomodada com a minha serenidade, mas logo se distraiu com os preparativos da partida. Não me dei ao trabalho de me despedir de nenhum deles, Emma, meus pais ou a família extensa que presenciou minha humilhação sem intervenção. Eles não mereciam um encerramento. Em vez disso, saí silenciosamente do local e peguei um táxi para um hotel que havia reservado usando o celular da madrinha. Lá, na privacidade do meu quarto, concluí a parte digital do meu plano de vingança. Primeiro, criei as passagens aéreas falsas, perfeitamente iguais às originais, mas com horário de partida posterior. Enviei-as por e-mail para o business center do hotel para serem impressas e entregues na suíte nupcial, com um bilhete de felicitações dos padrinhos. Em seguida, acessei as redes sociais da Emma e agendei várias postagens para serem publicadas durante a lua de mel. Nada abertamente malicioso, apenas fotos pouco lisonjeiras e legendas estranhas que a fariam parecer um pouco ridícula para seus seguidores cuidadosamente selecionados. Também enviei um e-mail anônimo cuidadosamente redigido para o local de trabalho da Emma, expressando preocupações sobre discrepâncias em seu currículo, anexando documentação da faculdade dela mostrando que sua data de formatura e seu GPA eram diferentes do que ela havia alegado. Foi sutil o suficiente para gerar uma investigação, mas não grave o suficiente para custar definitivamente o seu emprego. Por fim, editei uma pequena compilação de vídeos usando o áudio gravado no celular emprestado da minha madrinha ao longo do dia, trechos dos meus pais e da Emma discutindo o incidente do corte de cabelo, admitindo que foi proposital e rindo da minha humilhação. Guardei isso para uso futuro, dependendo de como as fases iniciais da minha vingança se desenrolassem. À medida que concluí essas tarefas, senti uma crescente sensação de poder e autonomia. Pela primeira vez na vida, não estava aceitando passivamente o tratamento da minha família. Estava assumindo o controle da minha própria narrativa. A perspectiva de a lua de mel de Emma e Jackson ser prejudicada por coceira, voos perdidos, constrangimento nas redes sociais e escrutínio profissional me encheu não de culpa, mas de uma sensação de justiça. Eles me violaram física e emocionalmente, pensando que eu simplesmente absorveria o abuso, como sempre. Não tinham ideia de que, ao cortar meu cabelo, também cortaram os últimos fios de lealdade e submissão que me prendiam a eles. Eles pensaram que tinham garantido que Emma brilharia no dia do seu casamento me menosprezando. Em vez disso, criaram o arquiteto da sua própria ruína social.
E, ao contrário deles, eu havia me assegurado de que seria impossível atribuir diretamente a minha vingança a mim. Não haveria provas concretas, apenas uma série de coincidências infelizes que lançariam uma sombra sobre o casamento e a lua de mel perfeitos de Emma. Ao adormecer naquela noite no meu anônimo quarto de hotel, senti-me mais leve do que em anos. Amanhã traria o início das consequências para minha família e o início da liberdade para mim. Os primeiros indícios de que meu plano estava funcionando surgiram às 2h37, quando meu e-mail descartável recebeu um alerta automático da câmera escondida na suíte nupcial. Observei com satisfação vingativa Emma coçar a pele freneticamente, enquanto sua romântica noite de núpcias se transformava em um pesadelo de coceira. Jackson logo o imitou, ambos examinando a lingerie e os lençóis, confusos. Queima, lamentou Emma, sua maquiagem de noiva perfeita agora manchada de lágrimas. Tem algo errado com esses lençóis. Ligaram para a gerência do hotel, exigindo roupas de cama novas e troca de quarto no meio da noite. Eu só conseguia imaginar a cena, a noiva arrogante em sua lingerie que coçava, o noivo confuso, o gerente noturno perplexo. Quando as novas acomodações foram providenciadas, a romântica noite de núpcias deles estava completamente arruinada. Dormi profundamente pela primeira vez em dias. Na manhã seguinte, Emma recebeu uma enxurrada de mensagens desesperadas no grupo de bate-papo das madrinhas, que eu monitorava com o acesso que ainda tinha à conta do celular emprestado. O voo delas para Bali estava marcado para as 10 horas, mas, graças às minhas passagens trocadas, elas só descobririam o problema depois de tentarem fazer o check-in. Emergência, Emma enviou uma mensagem às 8h43. Nossas passagens estão erradas. O aeroporto diz que são para 13 horas, mas o e-mail de confirmação diz para 10 horas. Estou surtando. A série de problemas continuou ao longo do dia. Quando finalmente embarcaram no voo seguinte, descobriram que suas bagagens haviam ido embora no voo original e ficariam sem supervisão em Bali por horas. As contas de Emma nas redes sociais começaram a postar as fotos nada lisonjeiras do casamento que eu havia agendado, mostrando seu queixo duplo em uma expressão facial estranha em outra, todas com legendas que soavam o suficiente com ela para serem incríveis, mas eram sutilmente egocêntricas e ridículas, me sentindo literalmente a noiva mais linda da história hoje. Desculpem todas as outras noivas que nunca conseguiram. Seus amigos comentavam confusos, alguns mandando mensagens privadas para perguntar se ela estava bem ou se sua conta havia sido hackeada. Quando Emma percebeu o que estava acontecendo, as postagens já estavam no ar há horas, vistas por centenas de seus seguidores. Enquanto isso, em casa, as consequências do casamento se espalhavam de maneiras que eu não havia orquestrado diretamente, mas esperava que acontecessem. Marina, a cabeleireira, de fato contou a várias pessoas a verdade sobre o meu cabelo, expressando seu horror pelo que minha mãe havia feito. Isso gerou boatos em todo o nosso círculo social, com muitos entrando em contato comigo diretamente assim que reativei meu celular. É verdade o que fizeram com você? Mandei uma mensagem para minha prima Raquel. Isso é realmente uma loucura. Eu sempre soube que a tia Diane gostava da Emma, mas isso é outro nível, escreveu meu primo Jason. Até a melhor amiga da minha mãe, Linda, enviou uma mensagem hesitante. Conheço sua mãe há 30 anos e estou chocada. Você está bem, querida? Respondi seletivamente, sem confirmar nem negar os rumores, o que só alimentou mais especulações. A compilação de vídeos que eu havia criado permaneceu guardada no meu bolso, sem uso, uma opção nuclear, se necessário. 3 dias depois da lua de mel de Emma e Jackson, o pó para coceira que eu havia aplicado em algumas peças de roupa continuou a causar problemas. As mensagens frenéticas de Emma para suas madrinhas detalhavam erupções cutâneas misteriosas, idas de emergência à farmácia e excursões arruinadas. As fotos cuidadosamente encenadas que ela conseguiu postar no Instagram entre as minhas fotos agendadas mostravam sorrisos tensos e pele vermelha e irritada, mal disfarçadas com filtros. Uma semana depois de viajarem, recebi uma ligação inesperada do Mark. Não sei exatamente o que você fez, disse-lhe sem rodeios, mas o Jackson acabou de ligar para os pais, apavorado com tudo dando errado. A Emma está tendo um colapso porque o trabalho dela ligou por causa de discrepâncias no histórico profissional dela. Sorri para mim mesma. A dica anônima tinha dado certo. Parece estressante, respondi, neutra. Luas de mel podem ser tão imprevisíveis. Houve uma pausa. Você é incrível, Caitlin, disse-lhe finalmente, mas seu tom era de admiração em vez de acusação.
Escute, estou de volta à cidade na semana que vem. Quer tomar um café? Nada de falar de casamento, prometo. O convite me surpreendeu, mas não de forma desagradável. Eu adoraria, respondi. Meus pais começaram a ligar sem parar por volta do 10º dia da lua de mel, deixando mensagens de voz cada vez mais desesperadas. Caitlin, precisamos conversar sobre esses boatos que circulam, exigiu a voz firme do meu pai. As pessoas estão dizendo coisas muito inapropriadas sobre a nossa família. Querida, seja qual for o mal-entendido, precisamos apresentar uma frente unida, insistia a mensagem falsamente doce da minha mãe. Lealdade familiar é tudo. Ignorei todos eles, concentrando-me em reconstruir a minha vida. Tinha saído do meu apartamento e ido para um novo lugar, usando as economias que vinha acumulando silenciosamente ao longo dos anos. Eu tinha tirado uma semana de folga do trabalho para processar tudo e estava considerando uma oferta de emprego em outra cidade, longe da esfera de influência da minha família. O momento mais gratificante veio quando Emma e Jackson retornaram da lua de mel. Em vez dos recém-casados radiantes e relaxados que esperavam ser, chegaram em casa exaustos, irritados e com erupções cutâneas persistentes. A imagem cuidadosamente cultivada de Emma nas mídias sociais foi manchada pelas postagens que eu havia programado, e sua investigação no local de trabalho ainda estava em andamento. Era para ser o momento mais feliz da minha vida, ela soluçou para nossa prima Amanda, que mais tarde me contou a conversa. Deu tudo errado. Minha lingerie me deu uma assadura. Perdemos o voo original. Nossa bagagem ficou parada no aeroporto de Bali por horas, e alguém roubou meus sapatos favoritos. Meu Instagram estava postando coisas que eu não escrevi. E agora meu chefe está questionando minhas credenciais. Isso é muito azar, Amanda respondeu cuidadosamente. Não é azar, Emma retrucou. É como se alguém tivesse sabotado tudo de propósito. Mas ela não tinha provas, nem como me ligar. Eu tinha tomado cuidado de garantir que cada elemento da minha vingança pudesse ser explicado por contratempos banais. Pó de mico poderia ser uma reação alérgica a detergente. Confusão na hora da passagem poderia ser um erro de reserva. Falhas nas redes sociais aconteciam o tempo todo. E se Emma realmente havia deturpado suas credenciais, isso dificilmente seria culpa de outra pessoa. Um mês depois do casamento, encontrei meus pais para um café em um local neutro, um café movimentado onde eles não pudessem fazer cena. Eles pareciam abatidos, envelhecidos pelas consequências sociais de suas ações. Precisamos esclarecer as coisas, meu pai começou sem rodeios. Esses boatos sobre o que aconteceu com o seu cabelo estão manchando nossa reputação. Que boatos? Perguntei inocentemente. Que você cortou meu cabelo enquanto eu dormia para garantir que eu não ficaria melhor que a Emma no casamento dela. Isso não é boato, pai. Foi o que aconteceu. Não foi bem assim, insistiu minha mãe, embora seus olhos se desviassem com culpa. Estávamos tentando te ajudar. Você sempre se escondeu atrás da sua aparência, e nós pensamos. Guarde isso, interrompi calmamente. Não estou aqui para ouvir suas justificativas. Estou aqui para dizer que estou me mudando para Seattle em busca de uma nova oportunidade de emprego. Não estarei disponível para reuniões familiares daqui para frente. Você não pode simplesmente nos cortar, vociferou meu pai. Nós somos seus pais. Olhem para mim, respondi, levantando-me. A propósito, tenho gravações de vocês dois admitindo o que fizeram com o meu cabelo e rindo da situação. Se tentarem entrar em contato comigo novamente ou espalharem mentiras sobre mim, essas gravações chegarão a todos que conhecemos. Foi um risco calculado. Eu tinha áudio, mas não era tão contundente quanto eu sugeri. Os rostos deles empalideceram. A ameaça funcionou. Você não faria isso, sussurrou minha mãe. Me põe à prova, desafiei. Você criou essa versão de mim quando me violou enquanto eu dormia. Aceite as consequências. Saí daquele café me sentindo verdadeiramente livre pela primeira vez na vida. A família que me menosprezou por anos agora não tinha mais poder sobre mim. Minha vingança não só me deu satisfação como também cortou os laços prejudiciais que me mantinham preso à dinâmica tóxica deles. Emma acabou me mandando uma única mensagem: eu sei que foi você. Não posso provar, mas eu sei. Eu nunca respondi.
Ela não merecia nem esse reconhecimento. Em vez disso, concentrei-me em construir uma nova vida, uma vida em que eu fosse valorizada por todo o meu ser, e não diminuída por brilhar demais. E, surpreendentemente, essa nova vida incluiu Mark, cujo convite para um café se transformou em jantar, que se transformou em um namoro regular. Eu soube que você era especial no momento em que vi como você lidou com aquela situação do casamento, ele me disse meses depois. Qualquer pessoa que conseguiu suportar o que sua família passou e sair mais forte tem um tipo de resiliência rara. Era estranho ser valorizada pelas mesmas qualidades que minha família tentará destruir. Mas, à medida que meu cabelo voltava a crescer, agora num corte Chanel estiloso que me caía melhor do que minhas ondas longas jamais haviam ficado, percebi que, ao tentar me cortar, minha família inadvertidamente me forçou a crescer de maneiras que eu jamais teria feito de outra forma. A traição deles me libertou. 6 meses após o que agora chamo de incidente do casamento, minha vida havia se transformado de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Meu cabelo havia crescido em um corte Chanel chique e sofisticado que moldurava meu rosto perfeitamente, um estilo que eu talvez nunca tivesse tentado se não fosse forçada pelas circunstâncias. O que começou como uma violação, ironicamente, levou a uma transformação física que se adequava melhor ao meu novo eu, mais forte, mais confiante, menos disposto a diminuir minha luz para o conforto dos outros. Eu havia me mudado para Seattle, aceitado aquela oportunidade de trabalho empolgante e estava prosperando em um ambiente de trabalho que valorizava minhas contribuições em vez de vê-las como ameaças. Meu apartamento tinha vista para Puget Sound, e todas as manhãs eu tomava café na minha pequena varanda, observando as balsas cruzando a água e me maravilhando com a tranquilidade que a vida poderia ter sem o constante drama familiar. Meu relacionamento com Mark floresceu em algo que eu não sabia ser possível. Ao contrário da minha família, ele comemorou meus sucessos e me apoiou nos desafios sem competição ou manipulação. Quando recebi uma promoção, apenas 4 meses depois de começar meu novo emprego, ele trouxe champanhe e preparou o jantar, genuinamente orgulhoso da minha conquista. "Sabe o que eu adoro em você?", disse ele naquela noite, enquanto brindávamos ao meu sucesso. "Você passou por algo que teria destruído a maioria das pessoas e, em vez de deixar que isso a definisse como vítima, usou isso como um catalisador para construir uma vida melhor." A perspectiva dele me ajudou a processar o que tinha acontecido de forma mais saudável. Embora minha vingança tivesse sido satisfatória naquele momento, a verdadeira vitória não estava no caos que criei para a lua de mel de Emma ou nas consequências sociais que meus pais enfrentaram. A vitória estava em recuperar meu poder e me recusar a permanecer em relacionamentos que exigiam minha diminuição. Mantive contato limitado e cuidadosamente delimitado com familiares que me procuraram com genuína preocupação após o casamento. Minha prima Raquel visitou Seattle por um fim de semana, e tivemos conversas francas sobre a dinâmica familiar que ambos tínhamos observado, mas nunca tínhamos reconhecido antes. "Eu sempre achei que seus pais eram muito duros com você", ela admitiu durante o jantar. "Mas eu nunca disse nada porque, bem, eles são os adultos, certo? Imaginei que eles deviam saber o que estavam fazendo." "É assim que as dinâmicas abusivas se perpetuam", respondi, usando uma linguagem que aprendi na terapia. "Todos observam, mas ninguém intervém porque presumem que deve haver uma justificativa para o que não estão vendo." Meus pais e Emma fizeram tentativas esporádicas de restabelecer contato, mas nunca com genuína responsabilização. Minha mãe enviou um cartão de Natal com um vale-presente para um salão de beleza, uma ideia de pedido de desculpas que não fazia sentido algum. Meu pai deixou mensagens de voz sobre obrigações familiares e a seguir em frente, sem nunca reconhecer o que tinham feito. Emma ocasionalmente enviava mensagens que oscilavam entre acusatórias: "Você arruinou minha lua de mel", e falsamente conciliatórias: "Devíamos tentar ser irmãs de novo." Não respondi a nenhuma delas. A distância e o silêncio não eram punições, mas limites, proteções necessárias para o meu processo de cura. Essa jornada de cura foi complexa e não linear. Trabalhei com uma terapeuta especializada em traumas familiares, desvendando não apenas o incidente do casamento, mas também os anos de sutil deterioração que o precederam. Descobri que grande parte da minha autoestima estava ligada à validação externa, principalmente em relação à minha aparência, que minha família simultaneamente me valorizava e punia. "Eles usaram sua beleza como arma contra você", observou minha terapeuta. "Ensinaram que ela era tanto sua maior virtude quanto sua maior falha de caráter." Essa percepção me ajudou a desenvolver uma relação mais saudável com a minha aparência.
Comecei a ver minha aparência como apenas um aspecto da minha identidade, em vez de sua característica definidora ou seu maior defeito. Eu tinha prazer em me vestir bem e arrumar meu cabelo, mas não tinha mais medo de ofuscar os outros nem me desculpava por meus atributos naturais. Uma das experiências mais curativas veio de um canal inesperado. Depois de compartilhar partes da minha história em um fórum de apoio online para pessoas com relacionamentos familiares tóxicos, recebi dezenas de mensagens de outras pessoas com experiências semelhantes. As histórias deles sobre traição familiar, busca por bodes expiatórios e a difícil jornada rumo à cura ressoaram profundamente em mim. Inspirada por essa conexão, criei um pequeno grupo de apoio em Seattle para pessoas que lidam com dinâmicas familiares tóxicas. Nossas reuniões mensais se tornaram espaços sagrados onde feridas podiam ser reconhecidas, limites celebrados e jornadas de cura honradas sem julgamento. Você transformou sua dor em propósito, observou Mark depois que lhe contei sobre uma sessão de grupo particularmente poderosa. Essa é a diferença entre mera vingança e justiça verdadeira. Suas palavras ficaram gravadas em mim. Embora a vingança do meu casamento tenha me dado uma satisfação temporária, a verdadeira transformação veio da construção de algo construtivo a partir dos escombros daqueles relacionamentos. Os membros do meu grupo não estavam interessados em se vingar de suas famílias tóxicas. Eles queriam se libertar e ajudar outros a fazerem o mesmo. À medida que o aniversário de 1 ano de casamento se aproximava, recebi um longo e-mail da minha mãe. Ao contrário de suas tentativas anteriores de contato, este continha algo que lembrava uma responsabilidade. Tenho consultado uma conselheira na igreja, escreveu ela. Ela está me ajudando a entender que o que fizemos com você foi errado. Não vou dar desculpas. Na época, eu realmente acreditava que estava equilibrando uma balança cósmica ao te deixar menos bonita para o dia da Emma. Agora vejo como esse pensamento era distorcido. Não espero perdão, mas queria que você soubesse que reconheço o mal que causei. Li o e-mail várias vezes, em busca do ângulo manipulador, da culpa oculta ou da exigência. Sem encontrar nada, permiti-me sentir as emoções complexas que ele desencadeou: vingança, raiva persistente, esperança cautelosa e profunda tristeza pela relação mãe-filha que poderíamos ter tido em um sistema familiar mais saudável. Após cuidadosa consideração, respondi com uma única frase: obrigado por reconhecer o dano. É um primeiro passo. Não ofereci perdão nem um relacionamento restaurado, mas deixei a porta entreaberta para a possibilidade de cura, caso ocorresse uma mudança genuína. Era o máximo que eu podia, honestamente, dar. Meu pai nunca chegou a essa consciência, e Emma permaneceu convencida de que havia sido vítima do meu ciúme, e não beneficiária da crueldade deles. Alguns relacionamentos não podem ser salvos, e essa percepção não me devastava mais. Em vez disso, concentrei-me na família que estava construindo por escolha, amigos que celebravam em vez de competir comigo, um parceiro que via tudo em mim e amava o que via, e uma comunidade de companheiros sobreviventes que entendiam a jornada do trauma até a cura. Mark me pediu em casamento em uma noite chuvosa em Seattle, 18 meses depois de nos conhecermos, presenteando-me com um anel que pertencera à sua avó. Você me ensinou o que é coragem, disse ele, ajoelhando-se diante de mim. Quero passar a minha vida com alguém que saiba amar intensamente e viver com autenticidade, mesmo quando for difícil. Eu disse sim em meio a lágrimas de alegria, maravilhada com o fato de que meu pior dia acabou se transformando nos meus melhores. Quando discutimos os planos do casamento, não havia dúvida se minha família biológica seria convidada. A ausência deles não era punitiva, mas protetora da alegria sagrada que estávamos criando juntos e do futuro saudável que estávamos construindo. Família é quem te trata como família, disse eu a Mark enquanto finalizávamos nossa pequena lista de convidados de apoiadores genuínos. Aprendi isso da maneira mais difícil. Na noite anterior à nossa cerimônia íntima, fiquei em pé diante do espelho, passando os dedos pelos cabelos, agora com um corte estiloso na altura dos ombros que eu adorava. Mal reconheci a mulher que um dia se permitiu ser diminuída para deixar os outros confortáveis. Em seu lugar estava alguém mais forte, alguém que entendia que seu valor não era determinado pela capacidade dos outros de celebrá-lo. Olhando para a jornada daquela manhã horrível antes do casamento de Emma até esta noite pacífica antes do meu, percebi que a maior vingança não estava no caos que criei para eles, mas na paz que criei para mim mesmo. Eles tentaram cortar meu poder, sem nunca perceber que estavam, na verdade, me libertando. Você já sofreu uma traição que resultou em uma mudança positiva na sua vida? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo.
Se minha jornada repercutiu em você, inscreva-se para saber mais sobre como lidar com dinâmicas familiares difíceis e construir uma vida de alegria autêntica. Obrigada por ouvir minha história. Que ela te lembre que, às vezes, nossas feridas mais profundas se tornam nossas maiores fontes de força e sabedoria. Curta, compartilhe e lembre-se: a família deve te elevar, não te derrubar.